IBP Kids Online. E aí, gente, vocês sabem o que significa chévere? Super legal! E agora que já sabem o significado dessa palavra em espanhol, bora cantar! Ratatata! Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia e noite, noite e dia. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia e noite, noite e dia. Vou avançar. Com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Todo tchaverê, 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 tchaverê. Todo tchaverê. Hey, hey, hey. Todo tchaverê, 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 tchaverê. Todo tchaverê. Hey, hey, hey. Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia e noite, noite e dia. Estou contente porque Cristo me amou. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria. Por isso canto dia e noite, noite e dia. Vou avançar. Com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Todo tchaverê, 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 tchaverê. Todo tchaverê. Hey, hey, hey. Todo tchaverê, 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 tchaverê. Todo tchaverê. Hey, hey, hey. Dou um passinho para frente, dou um passinho para trás. Jogo as mãos para cima. Todo tchaverê, tchaverê. Dou um passinho para frente, dou um passinho para trás. Jogo as mãos para cima. Todo tchaverê, tchaverê. Muito legal, bem legal. Jesus é sensacional. Tem poder, basta crer. Te livra de todo mal. É amor, ele é paz. Salvador é demais. Criador, tudo faz. Alegria ele traz. Dele vem energia que me contagia. Sim, ele é razão da minha alegria. Viver com Cristo é a vida mais bacana. Tchaverê, tchaverê, ele te ama. Culto 7 a 12. E aí, gente, vocês sabem o que significa chévere? Super legal! E agora que já sabem o significado dessa palavra em espanhol... Bom dia, crianças, como vocês estão? Vamos louvar hoje o Senhor, o único que é digno de toda honra, glória e louvor. Amém? Nosso Deus, e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
figueira não floresça e não dê fruto às videiras, mesmo que a colheita de azeitonas não dê nada, ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, mesmo que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação. Então vamos declarar. Nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha só, lá no livro de Abacuque, que fica no Antigo Testamento, Abacuque, ele era um profeta. Ele conta que a situação estava horrível. As vacas não estavam dando leite, as videiras não estavam dando frutos, o tempo não era de prosperidade, eles estavam com dificuldade nisso. E só que Abacuque, ele tinha seus questionamentos, né? Ele perguntou a Deus por que isso estava acontecendo, mas depois que Deus se revelou a ele, falou com ele, conversou com ele, ele fez uma oração. E eu vou ler pra gente, né, a oração que está lá em Abacuque 3, aqui ó, Bíblia, sua Bíblia tá aí? Pega ela aí. Está lá em Abacuque 3, eu vou ler do versículo 17 ao 18, que diz o seguinte: mesmo não florescendo a videira e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei. Ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque, ele, no mesmo tempo de dificuldade, ele entendeu que ele deve se alegrar no Senhor. Não é se alegrar na situação, porque não tem como, né? Não tem como, nos dias de hoje, não tem como a gente se alegrar numa situação que tem muita gente doente. Mas a gente deve se alegrar no Senhor, naquilo que Ele é. Como que a gente faz isso? Se alegrar como Deus, Ele nos amou, como Deus é soberano, como Deus, Ele tem o poder total sobre tudo, que nenhuma folha cai sem o consentimento, sem o conhecimento de Deus. Então a gente tem essa confiança de que Deus, ele permanece o mesmo para sempre. E é isso que Abacuque está falando, que independente da situação, se for boa ou se for ruim, Abacuque, ele nos diz, ele fez isso, ele mesmo fez isso, né? Ele se alegrou no Deus da sua salvação, ele se alegrou no Senhor. Ou seja, mesmo em tempo de dificuldade, ele abriu seu coração para conhecer mais o Senhor. E a gente também pode tomar isso como exemplo, né? Mesmo na nossa situação que está complicada, mas o Senhor, ele continua sendo soberano, o Senhor continua sendo todo-poderoso, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua sendo quem Ele é. Ou seja, nós, nessa situação, a gente deve abrir o nosso coração para deixar o Senhor entrar. E nessa oração pode servir de exemplo para nós, como eu falei, e a nossa casa também pode ser um lugar onde o Senhor é rei. E para isso acontecer, a gente tem que declarar isso, né? E uma atitude de fé parecida é a de Noé, né? Que ele vivia um tempo onde a geração era extremamente corrompida, uma geração que era mal, uma geração que não tinha nem na cabeça a ideia do Senhor ser rei, nem tinha a ideia que o Senhor é bom. Então era uma geração que eles só viviam de acordo com o que eles sentiam. Ah, eu quero fazer isso, então fazia. E a gente sabe que isso só nos leva à destruição, né? E o Senhor nos leva à salvação, o Senhor nos traz vida. E só que eles estavam vivendo desse jeito. Só que Noé,
a Bíblia fala que ele era o único justo, ou seja, ele era o único que obedecia ao Senhor. E Noé se submeteu a sua vida, submeteu a sua casa nos átrios do Senhor, no coração do Senhor. E lá em Gênesis 6, do 8 ao 9, diz o seguinte: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Ou seja, daquela geração inteira, Noé era o único que era justo. E ele não era justo porque ele era bom, ele era diferente. Não, ele era justo graças ao Senhor. Ele também teve que lutar contra a carne, né? Isso todos nós temos que fazer. Mas ele só conseguiu fazer isso e permanecer nisso pela graça do Senhor, pelo Senhor nos amar, né? Mas é claro que ele também teria que querer, teria que fazer a parte dele, né? Como o Senhor já fez a dele. Você pode ser o justo na sua família, não por você, não por quem você é, mas pela graça do Senhor, pela graça que Jesus nos deu, pela salvação que Jesus nos deu. A gente é justo não por nós, como eu falei, a gente é justo pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quando a gente aceita, quando a gente reconhece o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida, aceitando esse sangue, deixando que esse sangue nos cubra, aí a gente pode se tornar justo, a gente pode se tornar santo. E você pode fazer isso também, né? Na sua casa, na sua família. Você pode deixar o sangue de Jesus reinar na sua casa. Mas adianta você falar que o Senhor é rei da sua casa, o Senhor é o rei da sua família, sendo que logo depois, ou no mesmo dia, ou uma semana depois, você desrespeita os seus pais, você briga com a sua irmã, você bate nela ou nele, enfim, você age como uma pessoa má. É óbvio que às vezes isso acontece, mas a gente tem que levar isso como lição para a nossa vida. Que isso aconteceu, que a gente se ajoelhe, se prostre diante do Senhor e peça perdão, que gere um arrependimento, e não só pedir perdão ao Senhor, mas também aquele que você ofendeu, que você pode ter ofendido, né? E Noé e Abacuque tinham semelhanças, né? Os dois, eu tenho certeza que tiveram dificuldades em permanecer, que eles são Abacuque em não reclamar da falta, da miséria, de tudo aquilo que está acontecendo, e Noé não se corromper naquela geração. Os dois tenho certeza que tiveram dificuldades, que tiveram oportunidades de reclamar ou de se deixar levar pelo mundo, né, pela onda, como Noé, né, não deixou. Mas eles permaneceram firmes naquilo que eles acreditam, eles permaneceram firmes naquilo que eles sabiam que é a verdade, e a verdade absoluta. Que Deus é o Senhor, que Deus ele quer o melhor pra gente. E lá em Tiago 4, versículo 7, como a gente leu, diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente tem um exemplo na Bíblia que tiveram pessoas que não se submeteram a Deus, mas eles queriam esse poder, né? Eles queriam se passar por pessoas que têm essa intimidade com o Senhor, mas eles não tinham. E essa história está lá em Atos, capítulo 19, do versículo 13 ao 16. Ele conta a história de 7 filhos de um sacerdote chamado Cefas. Mas antes, eu queria falar que em Atos também conta a história de Paulo, né? Que Paulo, ele fazia muito milagres, Deus fazia milagres através dele, mas Paulo não fazia nada, não vinha de Paulo, vinha de Deus através de Paulo. Ou seja, os milagres aconteciam por conta do Senhor usar Paulo. Paulo era como a gente, ele errava, ele pecava, mas ele submeteu a sua vida ao Senhor e por conta disso ele poderia realizar esses milagres, né? Através do Senhor, através de Jesus e da misericórdia dele. Mas, enfim, voltando para a história dos filhos de Cefas, né? Dos 7 filhos, eles não submetiam a Deus, eles não conheciam o Senhor, porque lá no versículo 13 eles falam o seguinte: eles iam, né, eles queriam essa fama também de ter esse poder, né, que o Senhor usava através de Paulo. Então, eles iam atrás dos endemoniados para poder expulsar os demônios deles. Mas teve um dia, e eles falavam o seguinte: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Aí teve um dia, ou seja, nesse a gente consegue ver que eles não conhecem Jesus, né? Porque eles falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles conheciam Paulo, eles conheciam aquilo que Paulo fazia, mas eles não conheciam a fonte, eles não conheciam quem realmente fazia isso, né?
mas eles queriam essa fama. Então, aí teve um dia que um endemoniado falou pra ele assim: uai, eu conheço Jesus, eu sei quem Paulo é, mas e vocês quem são? Aí sabe o que aconteceu? Esse endemoniado, ele bateu tanto nos filhos que todos eles saíram correndo, machucados da casa. Ou seja, eles queriam algo que só o Senhor dá sem conhecer o Senhor. Isso não tem como a gente transformar uma geração sendo que a gente não conhece o Senhor, sendo que a gente não foi transformado. Então abre o seu coração para o Senhor transformar, e se for da vontade dele, ele pode te usar para salvar a sua família como ele usou Noé. Ele pode te usar para ser um alívio na geração como ele fez com Abacuque, né? E você pode fazer isso, você, na sua casa, você pode transformar a vida da sua família, a dinâmica da sua família através do Senhor te transformando, você abrindo seu coração para Ele. E Abacuque, ele tinha algumas dúvidas, né? Por que aquilo estava acontecendo? Por que Deus permitiu aquilo? Mas quando ele abriu seu coração para Deus, ele não fechou, ele abriu, falou: Senhor, eu tô tendo dificuldade de entender isso, me ajuda. E Deus foi conversando com ele, foi mostrando as suas faces, foi mostrando quem Deus é para ele, e ele entendeu. E no final ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas que eu quero que dê certo não estão dando certo, ainda que eu passe dificuldade, ainda que eu passe fome, me alegrarei no Senhor. Porque Deus, ele continua sendo soberano. Porque Deus, ele continua sendo quem ele é. Independente da situação, independente da nossa situação, a gente deve, como cristão, adorar o Senhor sem pudor. Adorar o Senhor sem deixar aquela partezinha: não, aquilo ali eu não vou falar não, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não tenha medo. Deus, ele quer saber, ele já sabe primeiro, né? Ele já sabe, mas ele quer escutar de você, porque quando você fala, você dá espaço para Deus te transformar, ele dá espaço para Deus transformar quem você é. E através disso, como a gente já falou em alguns domingos passados, você pode transformar uma geração, mas primeiro você tem que ser transformado. Primeiro a gente tem que abrir o nosso coração e entender quem Deus é. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus santo, soberano, onipresente, onipotente, onisciente. E se por acaso você está tendo dificuldade de adorar o Senhor nessa situação que a gente está vivendo, e vier pensamentos ruins na sua cabeça, pensamentos de tristeza, de dor, pensamentos de angústia, para de pensar isso e comece a declarar quem Deus é. Comece a declarar que Deus é soberano. Comece a declarar que Deus é maravilhoso, que Deus te salvou, que Deus entregou o seu próprio filho, que Jesus se entregou por você. Comece a declarar quem Deus é, né? Declarar as características do Senhor. Comece a declarar versículos que você já decorou. E isso vai te ajudar a não ter esse pensamento, a não ter essa angústia no seu coração. E além do mais, vai fazer com que o seu relacionamento com o Senhor seja mais forte. Porque a gente se relacionar com uma pessoa só quando o tempo tá bom, não é tão profundo quando a gente se relacionar com o tempo de dificuldade, né? Então, adore o Senhor, independente do tempo, independente daquilo que você tá sentindo, porque Ele é soberano e Ele merece a nossa adoração. O que mais sofreu foi Ele, de entregar o seu único filho, que Ele tinha mais de precioso, Ele entregou por nós. Então, vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais um culto. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é soberano, porque nada acontece nessa terra sem que o Senhor saiba. E eu te peço, Pai, que você possa nos ajudar, que na nossa fraqueza o Senhor possa ser forte, que como Abacuque, Pai, que a gente possa se alegrar no Senhor, independente da situação, que como Noé, Pai, a gente possa se permanecer firme naquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que essa mensagem crie raízes no nosso coração, ó Pai, na nossa mente. E que quando alguma coisa de ruim acontecer, ou quando a nossa mente vier contra nós mesmos, que a gente possa declarar aquilo que o Senhor é. Que o Senhor possa nos dar força para enfrentar esse momento difícil, esse momento de dificuldade, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que leve o teu amor, a tua bondade, Senhor Jesus, o teu reinado sobre a vida e a casa de cada pessoa que está vendo agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso. Um beijo. Tchau. Culto 3-6.
vocês estão hoje? A gente espera que vocês estejam bem, tendo um ótimo domingo. Hoje a gente vai conhecer uma historinha que aconteceu há muito tempo atrás e é muito famosa. Mas primeiro a gente tem que fazer alguma coisa. O que será que é? É bom a gente orar, né, Tia Alice? Você ora pra gente? Oro sim, gente. Então vamos lá. Todo mundo, papai, mamãe, as criancinhas, os irmãos, todo mundo de olho fechado pra gente poder conversar com Deus agora, hein? Então vamos lá. Fechando os olhinhos e prestando atenção em Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço por cada criança, por cada pessoa que está aqui com a gente hoje. E eu peço para que o Senhor abra os nossos olhinhos, destampe os nossos ouvidinhos e fale no nosso coração com a palavra que a gente vai ouvir hoje. Que a gente venha prestar atenção somente em você e que seu Espírito Santo venha habitar no nosso coração e morar em cada uma das casas. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém! Hoje a gente tem mais um desafio no culto de hoje, que é tipo uma brincadeirinha de quem sou eu. Vocês já brincaram? A gente vai dar 3 características de um animalzinho que tá lá na história de hoje. E vocês vão conseguir adivinhar? Será? Será? Então vamos lá, ó. Vocês têm que prestar atenção nas dicas e na historinha para vocês verem se vocês acham um animal. Ele aparece na historinha, hein? Então vamos lá, Tia Alice. Qual a primeira dica? Ele tem orelhonas. Ixi, ele também tem um nariz muito grande. E ele é cinza. Você já conseguiu adivinhar? Então, ó, vamos prestar atenção. E quem ainda não adivinhou, calma. Lembra das 3 dicas e presta bem atenção na historinha de hoje. E a historinha é muito legal, galerinha. Então vem com a gente, vamos? Vamos lá? Vamos lá, galerinha! Oi, Alice. E aí, como é que foi na escola? Foi tudo bem. Foi tudo bem? Como assim foi tudo bem, ué? O que foi? É que... O que aconteceu? Não, uma coisa. Que coisa? Me fala. Eu contei para as minhas amigas que a gente estava orando pelo emprego do papai. E aí elas começaram a falar que Deus nunca ia me escutar, que eu sou muito pequena e que Ele não liga pra mim, sabe? E que as coisas não vêm assim, entende? Que o papai não ia conseguir um emprego dessa forma, que eu não devia confiar em Deus e que isso era bobice, sabe? E eu até acho que elas podem estar certas, porque talvez eu seja muito pequena. E aí elas começaram a rir muito de mim e eu chorei muito e elas riram mais e mais e mais. E eu não sei se o papai vai conseguir um emprego mesmo. Deus não vai me escutar. Não vai. Ei, Alice, calma. Sabia que na Bíblia fala que Deus cuida dos passarinhos do céu? Você é filha dele, como é que ele não vai te escutar? Não importa isso de ser pequena, criança ou velho, Deus sempre vai nos escutar. E tipo assim, você tem que ficar calma, porque tem uma história que eu conheço, que Deus deixou pra gente lá na Bíblia, que fala de uma pessoa que passou por algo parecido, que você sabia? Não, ninguém nunca passou algo tão ruim assim. Não, olha aqui. Vamos lá pro seu quarto que eu vou te mostrar na Bíblia essa história que você vai ver, tá bom? Tá, pode ser. Vem, vamos. Aí, Alice, olha aqui. Eu vou te contar essa história e eu acho que você conhece. Vamos ver se você conhece. Você sabe que história que é essa? Da Arca de Noé. Então, eu acho que talvez você conheça essa história. Mas o que aconteceu? Vou te contar. Há muitos e muitos anos atrás, o que aconteceu? Deus criou o mundo, né? Igual a gente já conversou, que Deus fez todas as coisas, fez todas as criaturinhas. E aí, o que aconteceu? Começou e as pessoas começaram a ficar muito malvadas. Pois é, elas ficaram muito malvadas. Tipo assim, elas começaram a brigar toda hora. Feio. Não, muito feio. Elas não respeitavam mais a Deus. Um tanto de coisa feia. E aí Deus ficou muito triste. O coração de Jesus ficou muito triste com isso. E aí Deus ficou muito entristecido e falou assim: não, essas pessoas são muito más. Então eu vou destruir todo mundo porque elas estão fazendo só coisas ruins umas para as outras. E Deus se importa muito com a gente. Aí,
Mas aí Deus estava olhando, porque Deus conhece todas as coisas. E ele viu uma pessoa. Quem? O Noé, uai. Viu Noé e viu que Noé tinha um coração bom. E que Noé continuava adorando e querendo ficar pertinho de Deus. E aí, por Deus amar muito Noé, Deus falou assim, Noé, você vai construir uma arca. Você sabe o que é uma arca, Alice? Não. Arca é um barco. Tipo esse aqui que a gente fez outro dia de papel. Só que... Nossa, mas pequenininho assim? Não, era muito maior. Esse aqui é tipo aqueles que a gente fez de papel mesmo. Aí, mas finge que é esse aqui que a gente tá falando. Um barquinho, mas era um barcão gigante. E aí, Deus falou assim para Noé um dia, Noé, você vai construir um barco muito grande e você vai colocar toda a sua família lá, mas não só a sua família. Olha aqui. Sabe o que você vai colocar também, ó? Um casal de cada animal. O pai e a mamãe, ou o marido e a mulher. Vai colocar um casal, aqui, segura pra mim. Um casal de todos os animais da terra. Você acredita? Dentro do barco. Mas não vai caber todo mundo. Mas coube. Ele fez um barco muito grande, muito grande. E aí você pensa, imagina, no meio do nada, Noé fazendo um barco. Você acha que as pessoas... Lembra que as pessoas eram malvadas. O que você acha que as pessoas fizeram com Noé? Iam rir de Noé igual riu de mim. Riram de Noé. Elas ficavam rindo de Noé, ficavam falando assim, Noé, você é um bobão, não vai ter nada de chuva. E aí Noé ficava triste. Ou Noé confiava em Deus? Confiava em Deus? Exatamente, Noé confiava em Deus. Mas espera, coube todinhos os animais, tipo as vaquinhas também? Tipo as vaquinhas, olha aqui na Bíblia pra você ver, olha. Até o elefante, as girafas, olha, os ursos, aqui, os gatinhos, os pinguins, o macaquinho, os passarinhos, todos os animais couberam. Até o elefante que é mais grandão, até o ratinho que é pequenininho, Deus foi e mandou para a arca, porque ele queria salvar a criação. Então, continuando a história. Noé foi, construiu a arca, aí Deus mandou todos esse tanto de animalzinho que a gente falou lá para dentro da arca, pro barco. Então, Noé falava para as pessoas, gente, Deus vai mandar uma chuva, vem para dentro da arca comigo. Só que você acha que as pessoas foram? Não. As pessoas não foram obedientes, elas não confiaram em Deus e elas não se arrependeram das atitudes erradas que elas fizeram. Então, Deus, Noé e os animaizinhos e a sua família, Noé e a família dele, os 3 filhos e a esposa dele, entraram no barco, na arca, e foi. E aí começou a chover, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu. Meu Deus, alagou tudo. Alagou tudo, alagou a terra inteira. Sabe por quanto tempo choveu? Por 40 dias e 40 noites. Meu Deus, mamãe, mas nunca choveu assim. Não é pra chover assim. Só daquela vez que choveu esse tanto. E aí, o que aconteceu? O barco ficou lá, a arca ficou lá e aí ficou chovendo. O barco não afundou, não? Não. Deus estava cuidando, né? Deus cuidou de Noé e de toda a sua família e dos animaizinhos. Então, depois desses 40 dias e 40 noites, o mar começou a baixar. E aí, a arca parou no monte. Aí, Deus foi, abriu a porta, Noé, todos os animaizinhos desceram. E sabe o que Noé fez quando ele saiu? Noé fez um negócio que chama... ele adorou a Deus. É porque antigamente era diferente que a gente fazia. Tipo assim, eles tinham que construir um altar de pedra, era diferente. Só que o que Noé fez? O que isso mostra? Que Noé agradeceu a Deus e que ele confiou. Ou seja, mesmo com todas as crianças falando aquelas coisas, as pessoas falando aquelas coisas malvadas, igual as crianças falaram pra você, Noé continuou confiando em Deus e Noé foi obediente. E aí Deus depois ajudou Noé, livrou Noé do mal, porque Noé confiou. E aí Noé agradeceu a Deus. A gente sempre tem que lembrar de ser grato a Deus, viu, Alice? Viu, é verdade, eu acho que Deus pode sim escutar minha oração e ele vai. Porque se ele ajudar até o Noé nesse barcão, imagina eu, né? Pois é, imagina, olha o tamanho da coisa que Deus fez, sabe? Deus vai nos ajudar em todas as coisas, porque ele pode fazer de tudo
Entendeu, Alice? Então não precisa ficar triste nem com vergonha, tá bom? Tá bom. E aí, gente, o que vocês acharam da historinha de hoje, hein? Muito importante, né, tia Alice? Muito legal. E vocês perceberam que, igual a menininha, as crianças riram da menininha, ela ficou triste, mas depois ela percebeu que ela pode confiar em Deus? Da mesma forma foi com Noé e da mesma forma é com vocês. A gente tem sempre que lembrar que a gente tem que ser obediente, fiel e grato a Deus. Porque Deus sempre cuida de nós. Então não importa às vezes que está acontecendo uma coisa muito ruim com a gente, às vezes a gente está com medo, está preocupado com alguma coisa, a gente pode sempre lembrar que a gente pode confiar em Deus para todas as coisas. E aí, gente, vocês conseguiram adivinhar o animalzinho que a gente deu as 3 diquinhas lá no começo? Ele apareceu na historinha, a tia Ju já falou o nome dele, então eu vou contar até 3 e no 3 a gente fala quem que é, hein? 1, 2, 3 e é o elefante! Vocês conseguiram adivinhar? Vocês acharam fácil ou difícil, hein? Prestaram atenção? Então agora a gente vai orar pra gente acabar o nosso culto de hoje e finalizar com chave de ouro, pode ser? Exatamente, a tia Alice vai fazer uma oração e todo mundo, ó, prestando atenção na voz do Espírito Santo, hein? Todo mundo. Vamos lá, tia Alice. Papai do céu, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo culto de hoje, pela palavra de hoje, que o Senhor possa estar colocando essa palavra no meu coraçãozinho, para que eu nunca venha esquecer de confiar no Senhor. Com que qualquer problema, qualquer dificuldade, também na alegria, eu possa estar te agradecendo e confiando em Ti, meu Pai. Coloca tudo que eu aprendi na minha boca para que eu possa evangelizar novas pessoas e elas também possam aprender do Teu amor, da Tua história e do Teu cuidado com a gente, meu Deus. Em nome de Jesus, amém! Então, galerinha, muito obrigada por ficarem aqui com a gente e até mais, até a próxima. Beijo! Game BP. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my